Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 1 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 1. A mágica por trás das nossas mentiras. Suas ações falam tão alto que quase não consigo escutar o que você está dizendo. R.W. Emerson. A primeira vez que eu lembro de ter mentido foi por prazer. Eu acho que tinha uns 6 anos e estava no supermercado com minha mãe quando falei para ela que só ia dar uma volta para ver alguma coisa e que já voltava. Não lembro que coisa era essa ou se foi um ato premeditado de minha parte, mas o certo é que fui até a seção de balas e chocolates e ali estava, em uma prateleira do meio, como se estivesse esperando por mim, uma barra de Toblerone aberta. O alumínio tinha sido rasgado e os picos do delicioso chocolate se vislumbravam em toda a sua glória. E antes que a razão pudesse me impedir, meu apetite voraz se apoderou de mim e peguei um desses maravilhosos triângulos. Apesar da minha felicidade, quase não consegui desfrutar daquela deliciosa e crocante massa derretendo sobre a minha língua. O medo me fez engolir o pedaço o mais rápido possível antes de correr de volta para o lado da minha mãe. Só que, depois de alguns segundos, meu apetite voraz se apoderou de mim novamente e aí, em um perfeito ato premeditado, falei que só ia dar uma voltinha, outra vez, e desapareci de sua vista. Com a adrenalina correndo pelas minhas veias, peguei 3 triângulos de uma vez só e enfiei todos na minha boca antes de correr de volta para o lado da minha mãe e mastiguei rápido para que ela não percebesse. Mas, novamente, depois de alguns breves instantes, meu apetite voraz e tão incontrolável tomou conta de mim e voltei a mentir e a desaparecer da sua vista. Dessa vez, peguei o que restava da barra de chocolate e escondi embaixo da minha camiseta. Fui sentar debaixo de uma caixa no canto que estava vazio e comecei a relaxar, pensando em saborear o resto do meu tesouro, quando alguma coisa me fez olhar para cima. E ali estava, olhando para mim, a enorme e aterradora cara do segurança que normalmente ficava do lado da porta de saída. Lembro-me do medo que senti, como se ele estivesse apontando uma arma para mim, e de só querer sair correndo o mais rápido possível. Mas mal conseguia respirar e, em vez disso, fiquei ali paralisada, com meu coração martelando dentro da minha garganta e o chocolate derretendo em minhas mãos. No fim, minha mãe me fez pedir desculpas, mas não ficou tão furiosa como costumava ficar quando eu fazia alguma coisa errada. Provavelmente estava rindo por dentro, pensando na gulodice da filha. Mas eu estava acabada. A vergonha de ter sido descoberta foi castigo suficiente. Lembro que o resto das minhas mentiras durante esses anos de pré-adolescência e adolescência foram muito menos criminosas e gulosas, apesar de que o chocolate sempre me pareceu ser um bem escasso na minha casa, pelo qual meus irmãos e eu sempre lutávamos. E mais motivada pelo simples prazer da diversão e pelo fato de conseguir fazer travessuras sem que meus pais percebessem e me castigassem. Houve as mentiras clássicas para ficar mais tarde na balada, para ir à casa de alguém e para esconder minhas notas baixas. Mas perto dos meus 18 anos e do começo da faculdade, alguma coisa começou a mudar. E a motivação por trás das minhas mentiras também. Em vez de procurar fazer travessuras, meu foco começou a ser influenciado pelo meu desejo de querer virar adulta. Não se tratava mais só de diversão, mas de ser aceita pelos outros e de ser vista como alguém
que estava destinada para o sucesso. Eu cresci na Guatemala e desde muito pequena sempre sonhei em viajar pelo mundo. Para quem não conhece, a Guatemala é um país muito pequeno que fica embaixo do México e é mais conhecido pelos seus vulcões, guacamoles, ruínas maias e violência. Recentemente, tivemos nosso primeiro ganhador de medalha olímpica na história do país. E a primeira coisa que ele fez depois da conquista foi se ajoelhar e pedir pela paz em seu país. É uma pena, porque é um dos países mais lindos que já vi. Mas, infelizmente, temos muito sangue tingindo o nosso dia a dia. Meu pai trabalhava em uma empresa multinacional e cada vez que ele saía de casa com o passaporte vermelho em uma mão e a mala preta na outra, eu morria de vontade de sair correndo atrás dele. Não via a hora de terminar a escola e poder sair de casa. Ele tinha me prometido que eu poderia cursar a faculdade nos Estados Unidos e o que eu mais queria era ser independente e poder ver o mundo. Mas quando finalmente chegou a hora de ir para a faculdade, tive um problema. Com 18 anos de idade, eu achava que o que queria estudar era jornalismo. Não é terrível quando as pessoas começam a perguntar: então, o que você quer fazer? E você só consegue pensar na menina ou no menino que está sentado ao seu lado? Nem os adultos sabem o que querem fazer muitas vezes. Como vai uma adolescente saber responder a uma pergunta dessas? Como eu gostava muito de ler, achei que o jornalismo seria meu caminho. Só que eu tentei entrar para apenas uma faculdade, a que parecia ser a mais antiga na área de jornalismo, e não fui aceita. Já bem em cima da hora para entrar em outra faculdade americana e desesperada, fui ao escritório do orientador vocacional da minha escola para tentar descobrir o que eu poderia fazer. Por sorte, achei o catálogo de uma faculdade com fotos de praia que ainda aceitava candidatos durante o ano todo e, sem ter ideia alguma do que iria estudar, decidi que esse seria meu lugar. Então, mandei minha aplicação. Para minha alegria, eles me aceitaram e depois da minha graduação, meu pai me levou para Los Angeles a fim de me deixar instalada na minha nova casa. Um predinho azul e branco destinado a alunos estrangeiros. Eu não conseguia acreditar que finalmente seria independente, compartilhando meu apartamento com outras 3 estudantes da mesma faculdade. Meu pai ficou alguns dias me ajudando a me instalar na nova casa e logo voltou para Guatemala. Mas, apesar de estar longe, ele manteve um controle estrito dos meus estudos, como tinha feito comigo durante toda a época da escola, e pediu para que eu mandasse minha agenda da semana para ele poder ver o que eu estava fazendo com o meu tempo e seu belo investimento. Eu montei minha agenda, marcando as horas de aula e horas livres, e não pensei em esconder dele as aulas eletivas que o sistema de faculdade americana permitia durante os primeiros anos e que eu tinha escolhido: redação criativa e teatro. Incluí-as na agenda que enviei a ele. Mas, para minha surpresa, ele ficou preocupado, questionou o porquê dessas aulas e pediu para eu trocá-las por temas mais produtivos, como computação ou matemática. Você acha que vai virar escritor ou atriz por acaso? Perguntou ele. Morri de vergonha e de insegurança e não tive coragem para mentir ou para convencê-lo de que me deixasse continuar com esses temas. Mudei as aulas e me inscrevi em biologia marinha, porque era o que estava na moda naquela época na Califórnia, e eu tinha ouvido falar que o professor era muito legal, que contava sobre suas aventuras morando em uma cápsula embaixo do mar e que fazia várias excursões à praia com seus alunos. Durante esses anos de faculdade, continuei mentindo de vez em quando, mas era mais para conseguir fazer alguma viagem
ou aventura que não estivesse dentro do que meus pais tinham autorizado. Lembro que uma vez menti e falei que tinha ganho uma bolsa para fazer um curso de verão em uma ilha no Caribe. E assim consegui passar um mês mergulhando e colecionando conchas na ilha de St. Thomas. E em outra ocasião, menti que iria fazer alguns cursos importantes em outra faculdade durante as férias de verão para acampar com minha melhor amiga nas praias e florestas no norte da Califórnia. Foram 4 anos cheios de sol, praia e liberdade. E no final do último ano, já perto da graduação, comecei a ficar muito preocupada porque não queria ter que voltar para a Guatemala e para a minha vida de antes. Assim, comecei a procurar trabalho para poder estender minha estadia nos Estados Unidos e para aproveitar o ano de visto que eles outorgavam para estudantes estrangeiros. E foi nessa procura que percebi pela primeira vez que, se queria arrumar algum tipo de trabalho, ia precisar mentir um pouco. Não porque eu quisesse, mas pelas perguntas que os entrevistadores me faziam. Isso aconteceu quando fui entrevistada em um laboratório renomado e a pesquisadora me perguntou se eu teria algum problema em ter que quebrar os pescoços das centenas de ratos que ela usava na sua pesquisa. Não, imagine, não tenho nenhum problema em matar seus ratinhos, respondi com a minha melhor cara de mentirosa. Aliás, sempre sonhei em passar meus dias quebrando pescoços de ratões, pensei comigo mesma. Por sorte, não enganei essa cientista com cara e provavelmente espírito de Hitler e não consegui esse trabalho. Continuei fazendo todo o tipo de entrevista, já que a única coisa que eu queria era ficar nesse paraíso. E no final, com algumas outras mentiras mais bem formuladas, consegui convencer um laboratório de biologia molecular que limpar e medir os tubos de ensaio dentro de uma sala subterrânea era algo que me deixava totalmente apaixonada. Finalmente adulta, eles me contrataram e comecei a ganhar pela primeira vez meu próprio dinheiro. O meu futuro estava garantido e meus pais estavam super orgulhosos com sua filha prodígio. Só que, depois das primeiras semanas de novidade e êxtase, comecei a me sentir deprimida com aquele trabalho tão monótono. Para onde tinham ido todas as teorias e fórmulas que tinham aprendido nas salas de aula? E com aquele ambiente de laboratório asséptico, onde não entrava a luz do dia e tinha um cheiro permanente de álcool, eu tinha que usar um jaleco branco, luvas e óculos de acrílico o dia todo. E fora isso, não havia ninguém mais além de poucas pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Aguentei alguns meses, mas a cada dia ficava mais deprimida com o que até hoje foi o trabalho mais monótono que já fiz na minha vida. Porque ninguém tinha nos explicado na aula de biologia o que significava controle de qualidade, limpando e medindo tubos de ensaio. Até que um dia minha chefe me chamou para dar o resultado da minha avaliação pelos meus primeiros 3 meses de trabalho. Seu trabalho e seu cuidado com as medições está deixando muito a desejar. Falou-me com um sorriso malvado de orelha a orelha. Enfurecida, saí aquele dia sem limpar minha estação de trabalho e com o coração partido. Como seria voltar a viver sem a praia por perto e com meus pais? Decidi, então, voltar para casa. Meu pai ficou furioso. Ele achou que eu tinha jogado uma bela oportunidade pela janela só porque havia me deparado com um obstáculo e não sabia lidar com as verdadeiras dificuldades da vida. Eu tentei explicar, mas ele sabiamente falou que estava na hora de me virar sozinha. Assim, sem muito tempo a perder, comecei a procurar trabalho e a participar de novas entrevistas e rapidamente percebi que ia precisar novamente mentir um pouco, não porque eu quisesse, mas pelo tipo de perguntas que me faziam como: então, o que você quer ser daqui a 10 anos?
O que eu não daria para saber o que sei hoje aos 40 anos. A única coisa que eu sabia, então, com meus 20 e poucos anos, era que queria viajar e ter tempo para ler livros e conhecer pessoas interessantes. Mas entendia bem que esse tipo de resposta não ia me levar muito longe. Tinha que falar de objetivos e carreira, de metas e responsabilidades, não de sonhos sem pé nem cabeça. Como era astuta, rapidamente aprendi a mentir e dar as respostas certas, aquelas que os entrevistadores queriam ouvir. E assim, em menos de um mês, consegui o trabalho dos sonhos do meu pai. Uma posição de gerente de produto em uma das maiores empresas farmacêuticas que prometia uma carreira cheia de oportunidade. Na verdade, a única coisa que tinha me empolgado foi saber que haveria muitas viagens relacionadas ao trabalho que me permitiriam sair da Guatemala novamente. Mas, como diz o velho ditado, a mentira tem perna curta, e não só porque os outros ficam sabendo a verdade. Eu tinha mentido para conseguir aquele emprego e acabei me enfiando em outro trabalho de que não gostava, em razão do qual, depois de um par de meses, quando a novidade tinha passado, eu já queria pular pela janela. Por sorte, não pulei, e graças a um chefe excepcional e compreensivo, consegui conter minha impaciência por alguns anos antes de voltar a pensar em como sair viajando pelo mundo. Nessa época, e já com uns 26 anos, fiquei sabendo que existia um tal de MBA internacional. Convencida de que fazer isso poderia me abrir portas para trabalhar em funções e países diferentes, preenchi os formulários para ingressar no MBA. Mas a verdade era que eu não queria fazer um MBA, e sim apenas viajar para conhecer pessoas e lugares interessantes. Só que expor isso para o meu pai ou para o meu chefe era inviável. Eles falariam que não tinha condições de eu abandonar um emprego tão bom como aquele para virar mochileira. No mundo deles, simplesmente não tinha cabimento dedicar um ano da minha vida para viajar sem propósito. E a verdade era que, já com 26 anos de idade e a minha liberdade financeira conquistada, eu tinha passado para uma etapa seguinte e muito mais somatória do mundo dos adultos, a do reconhecimento, em que as marcas e os títulos não são apenas muito importantes, são tudo. E assim, sem muita conversa e sem muita reflexão, segui as etapas necessárias com as minhas melhores mentiras e fui aceita para fazer o famoso e tão venerado MBA. Mas você pagou por um MBA, não é? Perguntou um colega de classe, depois de alguns meses juntos no programa e de ouvir minhas queixas constantes sobre o curso e as pessoas que só sabiam falar de dinheiro. Pois é, e quanto paguei? Pensava. Apesar da faculdade ser muito prestigiada e de estar em uma linda floresta na França, a 1 hora e pouco da charmosa cidade de Paris, eu me sentia mais infeliz do que nunca. O programa era muito competitivo e as notas eram dadas em curva. Assim, para alcançar o mínimo a fim de me graduar, eu tive que passar meus dias sentadas na biblioteca de manhã à noite, lutando para entender e memorizar derivadas e fórmulas que pareciam estar escritas em chinês, e ainda assim mal conseguia passar nas provas. Para mim, aquele MBA foi um pesadelo que não tinha fim, que se estendeu mesmo depois que terminei o programa e comecei a participar das entrevistas com as empresas que vinham recrutar na faculdade. Meu desempenho era lamentável e não tinha mentira que me fizesse parecer menos confusa. De repente, me vi completamente perdida, sem um claro sentido de identidade e com falta da autoconfiança necessária para poder enfrentar toda a maratona de entrevistas. Novamente, minha mentira tinha me atingido e eu me via presa a um caminho que não era o meu.
Enquanto a maioria dos meus colegas do MBA arrumavam empregos facilmente em consultorias e bancos de investimento, eu fracassava em cada entrevista. Era como se tivesse perdido meu norte. Não sabia mais o que eu queria fazer. Depois de todo esse investimento, eu me sentia uma grande perdedora. No fim, consegui arrumar um emprego na área de marketing em uma empresa renomada, mas em cima da hora desisti. Por sorte, consegui perceber a tempo que morar no meio do nada na Inglaterra vendendo margarina para pessoas obesas não tinha nada a ver com meu sonho de vida. Em vez disso, para o horror de meu pai e colegas do MBA e contra todo o senso comum, fui me refugiar em Útila, uma ilha na Baía de Honduras, onde consegui um trabalho voluntário para cuidar de uma espécie de iguana em extinção. Em troca, eu tinha um lugar onde dormir e, durante as minhas horas livres, podia fazer aulas de mergulho. Minha mãe tinha ficado assustada ao ver o estado psicológico com que eu tinha voltado para casa e me falou que ela me ajudaria a reservar um tempo para que pudesse pensar no meu próximo passo. Demorei alguns meses, sarando minha alma debaixo do sol, até me sentir pronta para encarar o mundo real novamente e começar a procurar um emprego. Ainda não tinha descoberto, na verdade, não queria admitir para mim mesma o que queria fazer. E para encurtar a história, voltei a conseguir um emprego na área de marketing em uma empresa multinacional que me seduziu pelas promessas de viagens que vinham com o pacote. Assim, continuei navegando na minha carreira corporativa com altos e baixos, mas por muito tempo eu achei que era a única pessoa frustrada com o dia a dia do meu trabalho, a única que ficava aborrecida com as planilhas e reuniões intermináveis sem um motivo importante. Será que o mundo realmente se importava se não atingíamos a meta de vendas? Já que o restante de meus colegas de trabalho sempre pareciam estar muito satisfeitos com aquelas tarefas que para mim não tinham sentido. Procurei terapia e todo o tipo de curso que prometesse me ajudar a tirar a frustração que tinha dentro de mim. Mas nada, e aquele tédio continuava. Muitos me falavam que a vida era assim e que não adiantava reclamar. Todos tínhamos contas a pagar e responsabilidades a assumir. Não dava para ficar imaginando se havia outro tipo de vida possível. Mas, pouco a pouco, comecei a ver que cada vez que eu admitia minhas dúvidas e frustrações, alguns dos meus colegas também passaram a admitir as deles e que no final não tinha nada de estranho com os meus sentimentos e me cobrava por isso. Que formidável surpresa! De repente, me deparei com a maravilhosa verdade que todos escondiam e com o fato de que tinham muitos, mas muitos outros colegas igualmente perdidos e insatisfeitos como eu. Como a maioria de nós já fazia parte do mundo dos adultos, nessa época eu já tinha passado a assustadora idade dos 30. Com famílias e contas a pagar, não poderíamos simplesmente fugir de algo de que não gostávamos, como eu tinha feito tantas outras vezes. Mas que felicidade saber que eu não era a única pessoa com esses sentimentos e que não se tratava de nenhum problema psicológico específico meu. Era um mal generalizado. Ninguém estava feliz nesses trabalhos sem propósito, preenchendo planilhas que não tinham fim e assistindo a reuniões intermináveis. Esse entendimento me fez refletir sobre todas as mentiras que eu tinha falado para mim mesma e sobre como o que contamos para os outros vai tendo repercussões enormes nas nossas vidas. Às vezes, só vamos entender tudo isso muitos anos depois. As mentiras que contamos para os outros são as mesmas que contamos para nós mesmos e muito rapidamente as incorporamos e tomamos decisões baseadas nelas que nos levam para caminhos que não são bem os nossos. Também percebi que o interessante é que, quando a gente é jovem, mentimos para poder nos divertir,
para testar os limites que nossos pais nos colocam. Mas, conforme viramos adultos, começamos a mentir para tentar nos encaixar nesse mundo de gente grande, em que todos parecem entender as coisas da vida e não ter dúvidas ou sentir que estão perdidos. O maior engano de todos. Entendi que começamos a mentir para parecer adultos. As verdades sobre o que gostamos e o que não gostamos já estão dentro de nós, queiramos admiti-las ou não. Mesmo que pensemos que os adultos, por terem mais experiência, podem saber mais, ninguém sabe mais de nós do que nós mesmos. Sim, mesmo aqueles que são mais velhos e que sabem muito, ninguém sabe melhor que nós o que nos faz felizes. E ninguém tem o poder de encobrir essa verdade mais que nós mesmos. O problema é que dá medo e vergonha. No nosso desejo de sermos aceitos, tentamos ser iguais aos outros, que, curiosamente, também estão tentando ser aceitos, para que não nos chamem de malucos ou esquisitos. Mas o irônico é que muitas vezes as pessoas que conseguem transformar seus sonhos em realidade são precisamente aquelas que taxamos de malucas e esquisitas. Elas são as únicas que têm a coragem de falar e de mostrar. É isso aí que eu sou. Eu vou correr atrás disso. E não me importa se vou parecer diferente dos demais. E os nossos sistemas educacionais, como foi o caso do meu MBA, também não nos ajudam, como explica muito bem Sir Ken Robson na sua famosa palestra no TED, com mais de 13 milhões de visualizações, sobre por que as escolas matam a criatividade. Não acho que seja de propósito, mas esses sistemas que impõem que todos sejamos iguais e concorramos pelas mesmas notas, sem espaço para valorizar e atender às nossas diversidades, não ajudam os jovens a explorar sua voz própria e se animar a falar alto e claro. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Assim, desenvolvemos dois tipos de mentira. Mentira de criança, por prazer e diversão, e mentira de adulto, por reconhecimento e aceitação, e a Santa Trindade, que alimenta a mentira de adulto. Olhem como sou legal. O que diriam? Medo, vergonha. Mas, por baixo dessa trindade, o que escondemos? As coisas que realmente nos dão prazer e que achamos que são proibidas. E essa é a mágica por trás das nossas mentiras. Se por um momento silenciamos o barulho de o que diriam e prestarmos atenção na nossa coleção de mentiras, analisando o quando, o como e o porquê, podemos encontrar o nosso tesouro pessoal, aquilo do que realmente gostamos e o que realmente somos, e poupar a nós mesmos de muitas mentiras inúteis que só vão desperdiçar nosso tempo e ânimo. Só fazendo isso é que realmente poderemos correr atrás dos nossos sonhos e nos tornar protagonistas das nossas vidas, e não seguidores da vida e dos sonhos de outra pessoa.